Aliviando a bagagem. Me Cure. Ministério Cultura do Reino. Células. Texto base. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Texto central. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos 21 a 25. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 24. Introdução. Ao longo das últimas semanas, acompanhamos uma das jornadas mais marcantes da vida de Davi. Primeiro vimos Ziclag em ruínas. A cidade havia sido destruída, as famílias levadas cativas e os homens estavam tão abalados que cogitaram apedrejar seu próprio líder. Foi nesse cenário que aprendemos a primeira grande lição. Em tempos de crise, precisamos nos fortalecer no Senhor. Depois, vimos que Davi buscou direção em Deus e recebeu uma promessa de restauração. O recomeço aconteceu porque ele escolheu ouvir a voz do Senhor e perseverar até recuperar tudo aquilo que havia sido perdido. Agora chegamos à etapa final dessa história. Depois da vitória, Davi retorna ao ribeiro de Besor, onde haviam permanecido 200 homens que não conseguiram continuar a caminhada por causa do cansaço. É nesse momento que Deus nos ensina uma verdade profunda sobre a vida cristã. Nem todo peso deve continuar sendo carregado. Nem toda bagagem precisa permanecer sobre nossos ombros. Nem todo cansaço significa fracasso. Muitas pessoas vivem sobrecarregadas porque continuam carregando culpas, mágoas, preocupações e dores que Deus nunca planejou que suportassem sozinhas. Outras permanecem presas às cinzas de situações que o Senhor já encerrou. A caminhada se torna mais leve quando aprendemos a entregar nossos fardos ao Senhor e seguir adiante confiando em sua graça. Tópico 1. Mesmo os cansados ainda têm utilidade. Então, veio Davi aos 200 homens que estavam tão cansados que não puderam seguir Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 21. Os 200 homens não abandonaram a missão. Eles não desistiram do propósito. Eles simplesmente chegaram ao limite das suas forças. Enquanto 400 homens continuaram a perseguição aos amalequitas, aqueles permaneceram junto à bagagem. Alguns dos guerreiros passaram a considerá-los menos importantes por não terem participado diretamente da batalha. Mas Davi enxergou algo que os demais não conseguiram perceber. Ele compreendeu que todos haviam contribuído para a vitória. Aqueles homens continuavam fazendo parte da missão. Isso revela uma característica maravilhosa do coração de Deus. O Senhor não mede nosso valor apenas pela nossa produtividade. Ele conhece nossas limitações, nossas lutas e os momentos em que nossas forças se esgotam. Deus continua amando, cuidando e usando aqueles que estão cansados. Pergunta para a célula: o que Deus pensa das pessoas que estão cansadas na caminhada? Resposta: Deus não abandona nem descarta aqueles que estão cansados. O Senhor conhece nossos limites e compreende as batalhas que enfrentamos. Nosso valor não está apenas no que fazemos, mas em quem somos diante dele. Mesmo em períodos de fraqueza, continuamos sendo alvos do amor, do cuidado e dos propósitos de Deus. Exemplo do dia a dia. Muitas pessoas passam por momentos de esgotamento emocional, problemas familiares, dificuldades financeiras ou crises espirituais. Nessas fases, algumas acreditam que deixaram de ser importantes para Deus. Mas o Senhor continua trabalhando em suas vidas e preparando tempos de renovação. Aplicação. Tenha cuidado para não julgar pessoas que estão atravessando períodos difíceis. Assim como Deus teve paciência com você em tempos de fraqueza, Ele deseja que você demonstre graça e misericórdia para com os outros. Tópico 2. Quando se alivia a bagagem, você avança mais leve. Os 200 homens permaneceram junto à bagagem, enquanto os demais continuaram a perseguição. A bagagem era necessária, mas ela não podia impedir o avanço da missão. Essa realidade também se aplica à vida espiritual. Muitas vezes, carregamos pesos que Deus nunca pediu que carregássemos. Mágoas antigas, feridas emocionais, culpas do passado, ansiedades sobre o futuro. Frustrações que nunca foram tratadas diante do Senhor. Com o passar do tempo, esses pesos roubam nossa força, nossa alegria e nossa capacidade de avançar. Jesus fez um convite extraordinário. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu
vos aliviarei. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 11, versículo 28. O Senhor nunca planejou que caminhássemos sozinhos, carregando nossos fardos. Ele deseja sustentá-los conosco. Pergunta para a célula: o que tem impedido muitas pessoas de avançarem espiritualmente? Resposta: muitas vezes não são as batalhas externas. São os pesos internos que continuam carregando. Quando alguém vive preso a ressentimentos, preocupações ou dores antigas, perde forças para avançar nos propósitos de Deus. Quem aprende a entregar seus fardos ao Senhor, volta a caminhar com liberdade e esperança. Exemplo do dia a dia. Existem pessoas que não conseguem desfrutar das bênçãos do presente porque continuam presas aos problemas do passado. O excesso de peso emocional acaba roubando a paz, a alegria e a confiança em Deus. Aplicação: entregue ao Senhor aquilo que está sobrecarregando sua vida. Nem todo peso precisa permanecer sobre seus ombros. Existe descanso para aqueles que aprendem a confiar seus fardos ao Senhor. Tópico 3. Não procure nas cinzas o que o fogo já queimou. Davi poderia ter passado o restante de sua vida olhando para as ruínas de Ziclag. Poderia ter vivido preso às lembranças da destruição. Poderia ter permitido que a dor do passado definisse seu futuro. Mas ele escolheu obedecer à direção de Deus. A restauração aconteceu porque Davi decidiu seguir em frente. Muitas pessoas continuam procurando respostas nas cinzas. Voltam constantemente para erros antigos. Revivem feridas que Deus deseja curar. Insistem em permanecer emocionalmente ligadas a situações que o Senhor já encerrou. Mas aquilo que Deus permitiu que terminasse não deve controlar aquilo que Ele deseja construir. O passado pode ensinar lições valiosas, mas não pode determinar o futuro daqueles que caminham com Deus. Pergunta para a célula: por que tantas pessoas permanecem presas ao passado? Resposta: porque acreditam que ainda encontrarão algo nas cinzas. Mas aquilo que já terminou não pode ocupar o espaço daquilo que Deus deseja fazer agora. Quem vive olhando para trás tem dificuldade para enxergar os novos caminhos que o Senhor está abrindo. Exemplo do dia a dia. Muitas pessoas deixam de viver novas oportunidades porque continuam presas a fracassos antigos. Enquanto lamentam o que perderam, deixam de perceber aquilo que Deus está preparando diante delas. Aplicação: pare de procurar nas cinzas aquilo que Deus já queimou. Aprenda com o passado, mas caminhe para o futuro. Deus continua fazendo coisas novas para aqueles que confiam em sua direção. Conclusão: a jornada de Davi em 1 Samuel capítulo 30 nos deixa 3 ensinamentos transformadores. Primeiro, precisamos nos fortalecer no Senhor em tempos de crise. Segundo, o recomeço acontece quando buscamos direção em Deus. Terceiro, é necessário aliviar a bagagem para continuar avançando. Quem se fortalece encontra força. Quem recomeça encontra esperança. Quem alivia a bagagem encontra liberdade. Talvez hoje existam pesos atrasando sua caminhada. Talvez existam lembranças que continuam ocupando espaço em seu coração. Talvez existam cinzas que você insiste em revisitar. Mas Deus continua convidando você para seguir em frente. O Senhor não deseja apenas restaurar aquilo que foi perdido. Ele deseja ensinar você a viver com mais liberdade, mais leveza e mais intimidade com sua presença. Desafio da semana: avalie sua caminhada. Existe algum peso que você precisa entregar ao Senhor? Existe alguma dor do passado que ainda influencia suas decisões? Existe alguém cansado que você pode fortalecer nesta semana? Você tem caminhado olhando para frente ou vivendo preso às cinzas do passado? Desafio prático: durante esta semana, leia novamente 1 Samuel capítulo 30. Ore entregando seus fardos ao Senhor. Escreva quais pesos precisam ser colocados diante de Deus. Procure encorajar alguém que esteja cansado. Compartilhe uma palavra de esperança com uma pessoa. Declare todos os dias: eu me fortaleço no Senhor. Caminho no recomeço que Deus preparou e deixo para trás todo o peso que me impede de avançar. Amém.